Antes de fazer um exemplo nesse vídeo, eu só quero recordar que no vídeo anterior nós vimos que a matriz inversa de A, se existir, é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz A vezes a matriz dos cofatores de A, transposta. E eu quero só apresentar uma fórmula que é praticamente a mesma coisa que essa fórmula aqui, só que ela não serve para encontrar toda a matriz inversa, e sim somente um elemento da matriz inversa, que na maioria das vezes os problemas vão pedir mesmo um elemento da inversa e não a inversa inteira. Então, a fórmula para achar um elemento da inversa é o seguinte: se eu quero achar o elemento ij da matriz inversa, a fórmula é 1 sobre o determinante da matriz A vezes o cofator ji. E você pode ver que as fórmulas são bem parecidas, né? 1 sobre o determinante de A vezes o cofator ji. Por que ji e não ij? Porque aqui eu tenho um sinal de transposta, né? Então, se eu quero achar um único elemento da matriz inversa, eu tenho que inverter aqui o cofator. Ao invés de linha I, coluna J, fica linha J, coluna I. E nós já vamos ver um exemplo disso nesse problema aqui. Sobre os elementos da matriz A igual a x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, etc., que pertence ao conjunto de todas as matrizes 4x4, sabe-se que x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4 são duas progressões geométricas de razão 3 e 4 e de soma 80 e 255, respectivamente. Então, o determinante da inversa e o elemento 2, 3 da inversa valem, respectivamente. Então, ele quer saber o determinante da inversa e o elemento 2, 3 da inversa. Antes de calcular isso aqui, nós temos que descobrir esses elementos misteriosos da matriz A. E para isso ele nos dá uma pista, né? Ele diz que x1, x2, x3, x4 é uma progressão geométrica de razão 3 e de soma 80. Então, vamos trabalhar em cima disso para descobrir x1, x2, x3 e x4. Ele diz, então, que x1, x2, x3 e x4 formam uma progressão geométrica de razão 3. Lembrando que uma progressão geométrica é o seguinte, é uma sequência onde cada termo, a partir do segundo, é definido como o termo anterior vezes a razão. Então, eu posso reescrever essa progressão geométrica assim. x1. O que é o x2? x2 é o termo anterior vezes a razão. Então, é 3x1. O que é o x3? É o termo anterior vezes a razão. Então, é 9x1. O que é o x4? É o termo anterior vezes a razão. A razão é 3, né? Então, vai ser 27x1. E ele diz que a soma dos termos dessa PG é 80. Então, vamos somar esses elementos e igualar a 80 e calcular o valor de x1. Então, x1 mais 3x1 mais 9x1 mais 27x1 é igual a 80. x1 mais 9x1 é 10x1, mais 3x1 é 13x1, mais 27x1 é 40x1, que é igual a 80, não 8, 80. E, portanto, x1 é igual a 2. E, portanto, a nossa progressão geométrica é x1, que é 2, 3x1, que é 6, 9x1, que é 18, e 27x1, que é 54. Né? E, de fato, a gente vê que está certo. Né? 6 é 2 vezes 3, 18 é 6 vezes 3, e 54 é 18 vezes 3. Então, a progressão ela tem, de fato, razão 3. Você pode ver os vídeos sobre progressões geométricas se você precisar revisar isso. Então, o elemento x1 é 2, o elemento x2 é 6, o elemento x3 é 18 e o elemento x4 é 54. Agora, vamos calcular y1, y2, y3 e y4. Ele diz que forma uma PG de razão 4 e de soma 255. Então, y1, y2, y3 e y4 formam uma progressão geométrica de razão 4. Então, eu posso reescrever essa progressão geométrica assim. y1. O que é y2? É o termo anterior vezes a razão. Então, é 4y1. O que é y3? É o termo anterior vezes a razão. Então, vai ser 16y1.
E o que é y4? É o termo anterior vezes a razão. 16y1 vezes 4 é 64y1. E a soma vai ser 255, a soma de todos os elementos. Então, vamos somar y1 mais 4y1 mais 16y1 mais 64y1 é igual a 255. Somando isso aqui, vai dar, vamos ver, 20, 84, 85y1, que é igual a 255. Portanto, y1 é igual a 255 dividido por 85, isso vai dar 3. E, portanto, a nossa progressão geométrica vai ser PG, y1 é igual a 3, y2 é igual a 4y1, que é 12, y3 é 16 vezes 3, que é 48, e y4 é 64 vezes 3, que é 196. É da 12, 18, aliás, não, 192, desculpe. Agora sim. Então, vamos substituir aqui. y1 vale 3, y2 é 12, y3 é 48 e y4 é 192. Já vou apagar essas etapas aqui para liberar um pouco de espaço. Agora, nós já sabemos os elementos misteriosos da matriz, então nós podemos calcular o determinante da inversa e o elemento 2, 3 da inversa. Então, vamos começar calculando o determinante da inversa. Nós sabemos que o determinante da matriz inversa, a gente viu isso lá nas propriedades, é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz original. Então, vamos calcular o determinante da matriz original. Vamos calcular o determinante da matriz 2, 6, 18, 54. 3, 12, 48, 192. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Bom, para calcular esse determinante, eu vou aplicar o teorema de Laplace na terceira linha. Eu vou escolher a terceira linha porque ela tem 3 zeros aqui. Então, vamos aplicar o teorema de Laplace. Ele diz que o determinante vai ser 0 vezes o cofator do zero. Esse zero está na terceira linha, primeira coluna, então é o cofator 3, 1, mais 0 vezes o cofator desse zero aqui. Esse zero está na terceira linha, segunda coluna, então é o cofator 3, 2, mais 0 vezes o cofator desse zero aqui. Esse zero está na terceira linha, terceira coluna, então é o cofator 3, 3, mais 1 vezes o cofator desse elemento aqui. Ele está na quarta, aliás, na terceira linha, quarta coluna, então é o cofator 4, aliás, cofator 3, 4. Terceira linha, quarta coluna. Isso é igual a... Bom, 0 vezes qualquer coisa é 0, né? Então isso aqui tudo cancela. Vai ficar simplesmente 1 vezes, não preciso escrever esse 1, né? Então vai ser simplesmente o cofator 3, 4. Cofator 3, 4 é menos 1 elevado na 3 mais 4 vezes o determinante da matriz que sobra se eu eliminar a terceira linha e a quarta coluna. Eliminando a terceira linha e a quarta coluna, a matriz que sobra é 2, 6, 18, 3, 12, 48, 1, 0, 0. Né? 1, 0, 0. Agora dá para calcular esse determinante com a regra de Sarri, né? Então, é 2, 3, 1, 6, 12, 0, 18, 48, 0. Repetimos as duas primeiras colunas. Repetimos as duas primeiras colunas e agora é só multiplicar. Aqui vai dar 0. 6 vezes 48, quanto dá isso? 48 vezes 6 fica 48, vai 4, 288. 288. Multiplicando tudo isso aqui vai ficar 0. Multiplicando aqui tem que trocar o sinal, vai ficar 0. Multiplicando aqui, trocando o sinal, também vai ficar 0, né? Como tem um 0 na multiplicação, fica tudo 0. E multiplicando aqui, trocando o sinal, vai ficar... Quanto que é 18 vezes 12? Vamos fazer aqui, 18 vezes 12 é 16, vai 1, fica 36, 18 mais 216. Trocando o sinal, fica menos 216.
Agora, somando tudo isso aqui, 288 menos 216 fica 72. Então, todo esse determinante aqui é igual a 72. Então, continuando o desenvolvimento da conta, isso vai dar menos 1 elevado na sétima é menos 1. Menos 1 vezes 72 é menos 72. Então, esse é o valor do determinante da matriz A. Como o determinante da inversa é 1 dividido pelo determinante da matriz A, eu vou ficar com 1 sobre menos 72, que é menos 1/72. Então, eu já posso eliminar a alternativa A e a E, porque aqui é mais 1 sobre 72. Bom, eu vou apagar isso aqui para liberar um pouco de espaço. Tudo que eu fiz foi calcular o determinante da matriz A usando o teorema de Laplace e daí aplicar a fórmula. O determinante da inversa é 1 dividido pelo determinante da matriz A. Agora, ele quer saber o elemento 2, 3 da matriz inversa. Bom, para calcular isso, a gente pode descobrir toda a matriz inversa e daí simplesmente escolher o elemento 2, 3, pegar ele ali. Mas vamos usar essa fórmula aqui, que ela é bem mais objetiva. Eu não preciso calcular toda a matriz inversa, ainda mais que é uma de ordem 4, vai ser um processo bem mais trabalhoso. Vamos calcular apenas o elemento que ele pede usando essa fórmula. Ele quer saber o elemento 2, 3. Então, se eu quero saber o elemento da inversa 2, 3, eu faço 1 dividido pelo determinante da matriz A. Determinante da matriz A, fazer matrizes, o certo mesmo é escrever meio como se fosse negrito, vezes o cofator do elemento. E agora eu tenho que inverter a linha com a coluna. Então, se ele quer saber o elemento 2, 3, eu pego o cofator 3, 2. E agora é só continuar o cálculo. O determinante de A é menos 72, nós calculamos aqui embaixo, o determinante de A é menos 72. Então, eu fico com menos 1 sobre 72. O que é o cofator 3, 2? Bom, é menos 1 elevado na 3 mais 2, vezes o determinante da matriz que sobra se eu eliminar a terceira linha e a segunda coluna. Eliminando a terceira linha e a segunda coluna, a matriz que sobra é 2, 3, 1, 2, 3, 1, é a terceira linha e a segunda coluna que eu estou eliminando. 2, 3, 1, 18, 48, 0, 18, 48, 0, 54, 192, 0. 54, 192, 0. Vamos calcular esse determinante usando a regra de Sarri também. Vou calcular aqui embaixo. Então, é 2, 18, 54, 3, 1, 48, 0, 192, 0. Repetimos as duas primeiras colunas. E agora é só aplicar a regra de Sarri. Essa multiplicação aqui vai dar 0. 18 vezes 192, isso vai dar quanto? Vou usar a calculadora aqui que eu estou ficando sem tempo já. 18 vezes 192, 3.456. Então, mais 3.456. Essa multiplicação aqui vai dar 0. Aqui tem que trocar o sinal, mas a multiplicação também dá 0. Multiplicando todos esses termos aqui também vai ficar 0. E aqui, 54 vezes 48, quanto que dá? 54 vezes 48, 2.592. Trocando o sinal, fica menos 2.592. Então, o determinante vai ser igual a 3.456 menos 2.592. Quanto que dá isso? 3.456 menos 2.592, 864. 864. Então, substituindo aqui em cima, isso vai ficar menos 1 sobre 72, vezes menos 1 na quinta é menos 1, vezes esse determinante a gente acabou de calcular e dá 864. É isso mesmo, 864. Isso é igual a menos 1 sobre 72 vezes menos 1, fica mais 1 sobre 72 vezes 864. Isso é igual a 864 dividido por 72, que é igual a, vamos ver, 864 dividido por 72 é igual a 12. Então, o elemento 2, 3 da inversa é igual a 12. Isso nos deixa com a alternativa C.